Oi, eu sou a Débora Ferreira, eu sou consultora de estilo e autora do Moda e Consciência, que é o meu site, meu Instagram e também esse canal para onde você está me assistindo. Se você não me segue lá no Instagram, me segue. Lá eu sempre falo um pouco sobre moda, autoestima, autoconhecimento e também mostro um pouquinho do meu dia a dia e dou algumas dicas aí para facilitar seu vestir e deixar ele um pouquinho mais descomplicado. Hoje eu vou falar sobre análise de cores e na verdade hoje é a segunda parte do vídeo que eu comecei, né? E no outro vídeo eu falei sobre uma análise de cores, mas de uma forma um pouco mais teórica, né? Eu falei sobre como que surgiu o estudo da análise de cores, de onde, né, que tiraram isso, quem criou e expliquei um pouco o fundamento disso. E hoje eu vou falar de uma forma um pouco mais prática, né? Como que é de fato todo o teste da análise de cores, né? E aí, retomando, né? No outro vídeo eu falei sobre as cartelas e sobre o método sazonal expandido, que é um método que a gente usa hoje em dia. E aí, se você não viu o vídeo que eu falei sobre isso, clica aqui, ó, que vai estar lá falando, que eu vou estar lá falando sobre o método sazonal expandido, né, e todo o outro método, né, que tinha no começo e qual a diferença deles. Mas no método sazonal expandido nós temos 12 cartelas de cores. E as cartelas de cores são essas cartelas, são cartelinhas que elas vêm com um conjunto de cores que mais tem a ver com as cores que fazem parte da nossa beleza natural, da nossa paisagem. E aí, geralmente são mais ou menos 63 cores aí que a gente tem. E essas cores elas servem não só para roupa, mas também para maquiagem. E a gente também entende um pouco sobre a questão de cores para o cabelo. Tem roupas que a gente usa que chegam primeiro do que a gente. Sabe, quando você coloca uma roupa e parece que seu rosto desaparece, a roupa tá mais forte do que você, né? Quando elogiam a sua roupa, né? Falam, nossa, que roupa bonita, que cor bonita, né? Estão elogiando a cor, não estão elogiando você, né? É sinal de que a cor tá chegando primeiro que você. O ideal é o que a gente espera, né? Através dessa harmonia, da análise de cores, é que a cor chegue junto com a gente, né? Em que chegue todo mundo junto. Também não é que a gente chegue lá na frente e a cor fique para trás, né? Só veja a gente. Não. A gente quer que chegue todo mundo junto, que todo mundo converse, né? Que esteja de fato em harmonia. Quando a cor, ela parece que faz parte da gente, né? Tem cor que a gente usa que parece que é uma continuidade da gente. E é isso que a gente busca na análise de cores, é essa harmonia. É que todo mundo chegue junto, que ninguém chegue primeiro que o outro. E aí, como eu falei, né? Todas essas cartelas, elas vão ter, né, as cores que vão harmonizar mais com a gente, vão conversar mais com a gente. E aí todas elas têm características. 2 cartelas são puramente quentes, 2 cartelas puramente frias e 8 cartelas são neutras. E as neutras, a gente tem 4 cartelas neutras frias e 4 cartelas neutras quentes. E aí, como eu falei, todas elas têm nome de estação. E na verdade, não é pela temperatura da estação, por isso que o verão não é quente, o verão é frio. É pela paisagem. Quando a gente pensa, né, nas paisagens dessas cartelas, a gente vê as características. Então, se a gente pensar, né, na estação da primavera, o que lembra a primavera? Geralmente as flores, né, aquele jardim bem colorido, as flores bem vivas, as flores nascendo e tudo mais. E a cartela de primavera é uma cartela muito colorida. As cartelas de primavera são cartelas muito coloridas, são cartelas muito vivas, muito alegres, né? E são cartelas quentes, tem mais prevalência do amarelo, né? E aí geralmente o dourado também é o ideal. E aí quando a gente pensa no outono, a gente tem aquele entardecer de outono, aquele pôr do sol, né, bem alaranjado, que é típico do outono. A gente tem as folhas secas, né, que no Brasil a gente não tem tanto, mas em outros países a gente vê aquela paisagem bem alaranjada mesmo, né, bem terrosa. E as cartelas de outono são cartelas mais terrosas, né, são mais alaranjadas e um pouco mais amarronzadas, né? Essas são as cartelas de outono. E aí, quando a gente pensa no verão, a gente tem a paisagem do verão, que é aquela paisagem, né, típica de verão, que é a praia. A gente tem o mar azul, né? A gente tem o céu muito azul também, que o céu de verão é um céu muito azul. E a gente tem também a paisagem que
né, que quanto mais forte o sol tá, mais a gente vê que a paisagem fica meio esbranquiçada. Se você perceber aquele sol de meio-dia, que é o sol a pino, e você olhar para a paisagem, as cores elas chegam a estar um pouco estouradas, né? Fica meio esbranquiçado por causa da luz do sol. E a cartela de verão é muito assim, é uma cartela mais esbranquiçada, né? A gente tem mais predominância dos azuis, a gente tem bastante azul, e a gente tem as cores bem mais esmaecidas, mais esfumadas. E aí, por fim, nós temos a cartela de inverno. E aí todas as cartelas de inverno são com cores mais intensas, mais vivas. E se a gente pensar na paisagem do inverno, né, principalmente no céu do inverno, o céu do inverno é aquele céu bem escuro, bem preto, né, e com as estrelas bem prateadas, né? Então as cores do inverno, elas são mais intensas e são mais definidas também. E se a gente perceber, as cores da cartela de inverno são cores mais intensas, mais vivas e bem definidas também. E uma coisa, todas as cartelas de inverno, elas vão ter o preto. Por quê? Cada cartela, né, cada pele, ela tem uma característica. Então, nem todas as peles, elas vão conversar bem com o preto. As cartelas de inverno, por terem mais profundidade em si, elas conversam melhor com o preto e com o branco. Então, todas as cartelas de inverno, elas têm o branco e elas têm o preto. E aí, são 12 cartelas ao todo, mas só 5 cartelas têm o preto e o branco na sua composição, justamente porque é o que eu falei, cada cartela ela vai ter uma característica. E aí é por isso que as cartelas elas não têm só o nome da estação, mas elas têm um sobrenome, elas têm nome e sobrenome justamente porque cada uma delas vai ter uma característica. Como eu falei, né, que a gente tem o método sazonal expandido, é porque a gente tem a entrada, né, das peles neutras. E as peles neutras, elas têm características específicas. E aí, se a gente perceber, as cartelas, elas vão ser separadas de acordo com essas características. Os nomes das cartelas, as nomenclaturas, elas podem variar de acordo com os fornecedores. Então, por exemplo, a gente tem 4 cartelas puramente quentes, 2 cartelas puramente quentes e 2 cartelas puramente frias. Então, as cartelas puramente quentes, elas vão ter esse finalzinho verdadeiro em algumas cartelas, em outras cartelas elas vão ter o sobrenomezinho quente. Então, vai ser primavera quente, ou primavera verdadeira, ou outono quente, ou outono verdadeiro. E as frias vão ter o sobrenomezinho verão verdadeiro, ou verão frio, e inverno verdadeiro, ou inverno frio. E, como eu falei, cada pele vai ter uma característica. A minha pele, por exemplo, é outono suave. É essa cartela, a minha cartela, que é uma cartela mais suave, as cores são mais esfumaçadas, são mais esmaecidas, é como se a gente tivesse passado um pozinho em cima das cores, elas não têm tanto brilho. Então, se eu coloco uma cor muito forte, muito brilhante, o que acontece é que a cor chega primeiro do que eu. E aí, por isso que eu falei, a minha cartela, inclusive, não tem preto. O máximo de cor escura que eu tenho é o grafite. Também não tem branco, o máximo de cor clarinha que eu tenho, o máximo mais perto do branco que eu chego é o off-white, né, ou o bege. Então, quando eu coloco o preto perto do meu rosto, ou essas cores muito intensas, né, elas chegam primeiro do que eu. O preto, geralmente, quando eu uso preto, geralmente a sensação é de que a minha pele está mais cansada, né, que pesa um pouquinho mais no meu rosto. Né? Então a gente vai sempre observar essas características. E aí, como que é feito o teste? A gente usa esse aventalzinho na cabeça para neutralizar a cor do cabelo, e essa faixa, na verdade, né? E a gente usa esse aventalzinho por cima da roupa para neutralizar a cor da roupa. E aí a gente só ficar de fato com o rosto e com os tecidos. A gente vai passando tecidos e aí o ideal é sempre que seja em uma iluminação natural para a gente não ter interferência no resultado, né? O ideal também é que a pele esteja sem maquiagem, sem protetor solar com cor, para a gente conseguir de fato entender a reação da pele. E a gente vai fazer o teste. O teste a gente faz através de comparação. A gente vai começar comparando os tecidos das temperaturas, então a gente vai entender se essa pele é quente ou fria, se ela tem predominância quente ou fria, e depois a gente vai entender se é uma pele puramente quente ou puramente fria, ou se é uma pele neutra, né? E aí a gente vai entender se a temperatura é a característica mais forte, porque numa pele neutra, a temperatura não é a característica mais forte. E aí depois disso a gente vai observar as outras características, até chegar a uma cartela. E aí essa cartela, ela tem todas as características, né, que me favorecem. E a gente usa, geralmente, a gente segue
essas cores, tanto para cabelo quanto para esmalte, serve super também, para cor de cabelo, para cor de maquiagem, cor do batom. Inclusive já falei aqui no canal sobre maquiagem e cor da cartela, clica aqui para ver. E aí, essas são as cores que perto do meu rosto principalmente vão me favorecer. Eu sempre falo que análise de cores não é uma regra, na verdade é uma ferramenta de autoconhecimento para a gente usar o que a gente sabe que vai nos favorecer, né? Usar da melhor forma, mas não necessariamente a gente precisa viver refém daquilo, né? Porque agora, eu fiz análise de cores, não tem preto na minha cartela, eu vou jogar tudo que tá fora tudo que é preto eu vou jogar fora no meu guarda-roupa. Não precisa, né? É simplesmente uma ferramenta para você usar quando você quiser o melhor, né, de você, assim, quando você quiser, tipo, acordei com pressa, não tô com tempo pra me arrumar, pra me maquiar, pega uma roupa que tem na cor da sua cartela, pega um batom que é da cor da sua cartela, que você sabe que vai ficar ótimo e usa, ou então vai ser madrinha de um casamento, debutante, formanda, e aí você vai usar da melhor forma. Então é isso, a análise de cores não é pra nos aprisionar, é pra nos ajudar, é pra ser mais uma ferramenta que vai te ajudar. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, para entender um pouco mais sobre o que é de fato análise de cores, clica aqui para você ver, vou deixar na descrição também. E lá no Instagram eu falo geralmente também sobre análise de cores, mostro no dia a dia os atendimentos, como que eu faço, como que os resultados, falo um pouco mais sobre isso. E é isso, até a próxima! Me segue nas redes sociais, clica aqui no sininho, se inscreve, compartilha com as amigas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui para eu poder te ajudar, para eu poder te responder. Ou então conversa comigo lá pelo Instagram, pelo e-mail. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!